Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, um vídeo especial, né, para falar a verdade, contando um pouco da minha história, para quem não me conhece ainda e para quem conhece, mas não sabe, né, como é a minha história. Antes de tudo, já vou agradecendo novamente a quem está se inscrevendo, quem está deixando o like, quem está interagindo com a gente aqui no YouTube. Não vou enrolar muito nesse vídeo, só vou pedindo para quem não é inscrito ainda se inscrever e deixar o like no final do vídeo se gostar do vídeo. E aproveita e me segue no Instagram que está aparecendo aqui embaixo, que lá eu também estou interagindo bastante, pessoal. E vamos lá, eu vou contar um pouco da minha história aqui, né, como foi que eu me tornei barbeiro, e acredito que muita gente aí deve se identificar também com a minha história. E sem enrolação, vamos começar. Bom pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Jadson. Sou de uma cidade do interior de Pernambuco, sou barbeiro há 2 anos e, para ser sincero com vocês, eu nunca pensei em ser barbeiro, nunca pensei em cortar cabelo, pessoal. Para vocês terem ideia, desde quando eu estudava ainda, né, quando alguém me perguntava o que é que eu queria ser quando crescer, eu dizia que queria ser engenheiro civil. Mas não se iludam, porque eu só dizia que eu queria ser engenheiro civil porque eu achava o nome bonito, né, um nome de autoridade. Mas eu não manjava nada de engenharia, como até hoje eu não entendo nada de engenharia. Só dizia por causa disso mesmo. Então eu nunca tive esse gosto por engenharia. Só dizia que achava o nome bonito mesmo, que eu queria ser. Sou de uma família simples, né? Sempre estudei em escola pública. E por morar numa cidade pequena, desde quando eu terminei os estudos, que foi em 2014, se eu não estiver enganado, eu sempre tive dificuldade de encontrar um trabalho de carteira assinada. Eu nunca pensei também em ter o próprio negócio, desde quando estudava. Pensava em sair da escola, como a maioria das pessoas, né? Pensava em sair da escola e arrumar um trabalho fechado e alugar uma casa ou financiar uma casa. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Então nunca pensei de ter o próprio negócio. E como eu citei anteriormente, né, aqui, por ser uma cidade pequena, eu sempre tive, né, dificuldade, não só eu, mas outros jovens também, sempre tive dificuldade de encontrar um emprego para trabalhar de carteira assinada. E de vez em quando eu fazia um bico, por exemplo, ajudante de pedreiro, ajudava o marido da minha tia, trabalhando com ele, trabalhava com meu pai também como ajudante, mas nunca cheguei a conseguir um trabalho, né, de carteira assinada, trabalhar de CLT. E como que começou a minha história na barbearia? Pessoal, eu queria dizer para vocês que, digamos que eu virei barbeiro devido à necessidade, e eu vou contar a vocês por qual motivo, como que isso aconteceu. Quando eu era menor ainda, eu acredito que eu ainda era menor de idade, chegou um tempo que os meus pais não tinham condições de me dar o dinheiro para cortar o cabelo. Nem meu pai tinha condição de estar cortando o cabelo dele também, né? De conseguir dinheiro, porque as coisas eram mais complicadas. E tipo, ele nesse tempo ele não trabalhava, né, de carteira assinada. Ele era ajudante, assim, de descarrego de cargas, essas coisas, numa fábrica, mas não era carteira assinada. E minha mãe era professora de reforço, como é ainda hoje. Então chegou um tempo que as coisas, as dificuldades aumentaram um pouco. E tipo, meus pais não tinham condições de me dar dinheiro, né, para eu cortar meu cabelo. E olha que nesse tempo, se eu não tiver enganado, o cabelo era 5 ou 8 reais, eu não tô lembrado, mas era nessa faixa. E olha que eu e meu pai cortavam uma vez por mês, mas chegou um tempo que a gente tava meio imprensado para conseguir esse dinheiro. Então o que foi que meu pai e minha mãe fizeram? Resolveram, né, ao longo do tempo, juntar, né, um dinheirinho e comprar, e me dar o dinheiro para eu comprar uma máquina para cortar o meu cabelo e o cabelo do meu pai, né? Deram um imprensadozinho ali, eu ainda lembro. Comprei numa cidade vizinha aqui de casa, porque aqui não vendia, né, nessa cidade que eu moro. Hoje em dia vende, mas no tempo não vendia. Tive que ir para uma cidade vizinha daqui, né, que é maior do que aqui, para comprar. E lá dei uma olhadinha, procurei o preço, né? Se eu não estiver enganado, foi 80 reais. Foi uma máquina Philco, com fio. Então comprei essa máquina para cortar o meu cabelo e o do meu pai. Então foi daí que eu comecei a cortar cabelo. E assim, pessoal, eu comecei cortando o cabelo do meu pai, né? E fui pegando a prática de cortar meu próprio cabelo também, né? Com 2 espelhos. Via vídeos no YouTube também de como cortar o próprio cabelo. Até hoje eu ainda corto meu próprio cabelo. E foi assim que eu comecei, cortando o cabelo do meu pai. Depois cortei cabelo de família também. Tinha uns amigos também que viram, né, que eu cortava cabelo, tava começando a cortar cabelo, cortando o cabelo do meu pai, da família, e se ofereceram para eu cortar o cabelo deles de graça também.
E tipo, como eu não ligava, né, em ser barbeiro, nesse tempo eu ainda não ligava muito em ser barbeiro, só cortava por cortar mesmo, por amizade, comecei a cortar, pediam uns cortes um pouco diferentes, degradê nesse tempo, bem no comecinho mesmo, não pediram tanto, era mais corte social, passar um de lado e tesoura em cima. E tipo, eu fui praticando, né, vendo vídeos no YouTube. Meu primeiro professor foi o YouTube, pra falar a verdade. Via vídeos no YouTube e eu lembro que quando o pessoal, por exemplo, um amigo dizia assim, vai cortar meu cabelo amanhã, corte, passar um de lado e cortar com a tesoura em cima. Aí no dia que ele falava isso, eu já ia no YouTube pesquisar vídeos de acordo com o corte que ele queria, pra no outro dia eu fazer no cabelo dele. Graças a Deus não cheguei a fazer besteira, né, no cabelo deles. Por ser iniciante não saía 100%, mas não cheguei a fazer besteira. E eu fui assistindo aulas e mais aulas, vídeos do YouTube, técnicas de cortes, e foi daí que eu comecei a ter gosto pela profissão. Os amigos começavam a pedir degradê, e quando eles pediam eu ia lá pesquisar para saber como que fazia degradê, e eu ia praticando. Eu ainda tenho foto dos primeiros cortes, de um dos primeiros cortes que eu fazia, que é esse que está aparecendo aí para vocês. Esse foi um dos primeiros degradês que eu fiz para vocês verem, um corte que tá marcado, né, dá pra ver. Mas por ser iniciante eu ficava muito feliz quando eu terminava um corte desse, ficava olhando a foto. Então foi daí que eu comecei a pegar gosto pela profissão. E depois de um tempo, pessoal, cortando o cabelo dos amigos de graça, né, aí eu resolvi começar a cobrar R$5 no corte de cabelo. E fiquei um pouco com receio, né, do pessoal me abandonar, né, dos amigos me abandonarem e deixarem de cortar porque eu tava começando a cobrar, mas continuaram. Eu lembro que o primeiro corte que eu fiz, que eu ganhei R$5, pessoal, eu fiquei muito feliz. Receber dinheiro, né, fazendo um negócio que a gente gosta, é muito bom. E pela primeira vez, principalmente, fiquei muito feliz do primeiro, né, pagamento de R$5. Não lembro qual foi o cliente, mas eu acredito que foi um degradê, se eu não estiver enganado, que foi quando o pessoal começou a pedir muito, né, tava aparecendo esses degradê. Então eu estudava e comecei a cobrar R$5 no corte. E disso que eu começava a cobrar R$5 no corte, eu também ia me aperfeiçoando. E os amigos começavam a indicar para os outros amigos deles. Iam chegando pessoas também para cortar. E lembrando, eu não tinha lugar nenhum para cortar cabelo nesse tempo. Eu cortava no quintal da casa da minha avó. Tinha um pé de acerola, né, lá no fundo do quintal, e eu usava ele como sombra para o pessoal não ficar no sol, né. Aí pegava aquelas cadeiras de plástico e colocava um em cima da outra, se eu não estiver enganado era 3 ou 4, para chegar numa altura ajustável, né, para eu cortar com tranquilidade. E começava a cortar ali, colocava uma extensão e cortava a céu aberto mesmo, sem preocupação nenhuma. E os clientes também não ligavam, né, até porque eu era iniciante. E ali era o lugar que tinha para cortar. Não tinha, como a minha casa não tinha terraço, aí não tem como, né? E a sala pequena, não tinha como cortar na sala. Então o jeito era cortar no quintal. Cortei um bom tempo ali, alguns meses lá no quintal, né? Porque não tinha lugar certo de cortar. E nesse quintal, pessoal, também tem um quartinho que meu tio, né, colocava uns baldes de água dele lá. E foi aí que ele perguntou, né, a meu pai, se meu pai tinha interesse de colocar uns negócios para consertar a eletrônica lá, para ele fazer um negócio de eletrônica para ele lá, porque meu pai mexe com eletrônica. Só que meu pai não mostrou muito interesse, e foi daí que eu tive a ideia de pedir a meu tio para tirar os baldes para eu cortar cabelo lá. E ele aceitou, eu tirei os baldes. Eu lembro que foi numa tarde, né, eu tirei os baldes, sequei os baldes todinho, coloquei no fundo do quintal onde eu cortava cabelo e limpei, dei uma pinturinha de cal, nem tinta foi cal. Tinha um pouquinho na casa da minha avó, eu peguei e pintei lá as paredes todinha. Comprei uma lona, né, que eu, se eu não tiver enganado, foi R$25 essa lona. Cobri o telhado do quartinho, né, como é pequeno, um pedaço já deu para cobrir, porque quando chovia dava goteira. Então tinha que colocar a lona, porque as telhas também não eram de boa qualidade. Então coloquei as lonas na telha, né, ficou top. Pintei e peguei digamos que uma escrivaninha que tinha antiga lá em casa. Serrei, foi uma dificuldade enorme para serrar essa escrivaninha. Eu lembro que o serrote estava mais cego e eu senti muita dificuldade. Acredito que eu passei mais de hora serrando isso na outra tarde, né, que eu já tinha pintado a barbearia, se eu não estiver enganado. Serrei e fiz de bancada, pessoal, que é essa bancada aí que está aparecendo aí para vocês. E essa foi a minha primeira bancada na barbearia. Então
Foi pequena, foi, mas se viu muito no tempo, né? A gente começando, tudo que vem é de bom agrado. Então comecei com essa bancada, peguei também um rack que minha mãe ganhou um estante, né, da amiga dela, e eu peguei o rack antigo da gente e serrei também e fiz tipo, como é que eu posso dizer, uma prateleira fechada para colocar produtos, que é essa prateleira aí que vocês também estão vendo no vídeo. Peguei e coloquei, ajeitei bem arrumadinho. Peguei umas tábuas também para colocar, pendurar a tesoura. A gente, quando tá iniciando, inventa um monte de coisa, né? Hoje em dia, se eu fosse iniciar, eu não ia... Tinha coisa que eu botei que não tinha utilidade nenhuma. Mas a bancada, por exemplo, essa prateleira, funcionou muito bem. E como eu não tinha cadeira no começo, né? Eu coloquei dentro da barbearia mesmo essas 3 cadeiras de plástico que eu já cortava no quintal, que é essa que tá aparecendo aí na foto para vocês. Quando o cliente era mais alto, eu colocava 3 cadeiras. Quando o cliente era mais baixo, dava para botar 4 cadeiras para ficar numa altura ajustável. E às vezes, no começo também eu errei muito em postura, que eu cortava o cabelo meio envergado, como mostrou na foto aí que eu mostrei das cadeiras. Eu cortava o cabelo meio envergado e toda noite que eu chegava em casa era dor na coluna, direto mesmo. Depois fui pesquisar vídeos, né, sobre postura e foi que eu melhorei isso aí. Então, pintei a barbearia, botei tudo lá certinho. E eu lembro que eu não tinha dinheiro, né, pra comprar um banner pra colocar. Então o que foi que eu fiz? Eu comprei um papel emborrachado, comprei um hidrocor piloto, que aqui a gente chama de hidrocor piloto, e fui escrevendo eu mesmo meu banner. Nessa foto aí que tá mostrando aí pra vocês, tá mostrando bem. Esse aí foi o meu primeiro banner na barbearia, pessoal. Então eu comprei, né, o papel emborrachado, comprei o hidrocor piloto e fui colocando os nomes lá para divulgar, né, marketing é a alma do negócio. E nesse tempo também, pessoal, eu não tinha tesouras, né, não tinha kit de tesoura. A tesoura que eu usava, pessoal, era uma tesoura de sobrancelha para cortar o cabelo, aquelas pequenas. E tinha também a tesoura daquelas tesouras que vem naquelas máquinas que a gente compra para uso pessoal, aquela tesoura que a ponta dela é bem grossa e ela é pequena. Então eu utilizava essas 2 tesouras no começo, pessoal. Pente foi um pente que eu comprei de R$12 no mercado mesmo. Não tinha muita coisa para fazer. Os pentes que vieram nessa máquina Philco, se eu não tiver enganado, foi o pente 1, 2, 3 e 4. Como ela é mais máquina pessoal, não veio o pente meio e pente 1,5. Eu tive que comprar por fora. Então, basicamente, eu comecei dessa forma e fui cortando o cabelo do pessoal, né? No começo nem ventilador tinha, eu lembro. Era uma quitura bem grande na sala. Tinha às vezes que eu ficava meio que envergonhado, né? Porque eu cortava o cabelo dos clientes ali e via os clientes suando, né, e não tinha condições de botar um ventilador. E mais pra frente foi que eu pedi, né, um ventilador de lá de casa mesmo, para colocar lá. De dia eu colocava lá e de noite levava para casa. E depois foi que eu peguei mais condições e comprei o próprio da barbearia. Gravava vídeos também pendurado assim na bancada, colocava. Sempre tive essa vontade de já começar a gravar pro YouTube. E comecei, né, com poucos clientes. No primeiro mês da barbearia não deu muito bom, né, como a maioria, eu acredito, nos primeiros meses, para falar a verdade. Não cortava muito cabelo. Teve tempo que eu cheguei a cortar 3 a 4 cabelos no mês, mas tipo, cada cabelo que eu cortava era um aprendizado para mim. Não sei como, mas eu ficava feliz por cada corte que eu fazia. E eu acredito que quem está iniciando também é assim, cada corte que faz, você sente o prazer de fazer o cliente sair satisfeito. Então eu nem focava tanto nos R$5 que eu ia ganhar. Eu fiquei feliz do primeiro pagamento, é claro, e nos outros também. Mas tipo, não é tanto o dinheiro que importa. Pra mim não foi assim. Claro que a gente fica feliz quando recebe o dinheiro, mas tipo, a gente fica mais feliz, eu acredito, quando a gente vê o cliente satisfeito, independente do dinheiro. Quando a gente vê o cliente saindo satisfeito, a gente fica feliz. Não adianta a gente pegar o dinheiro e ver que o cliente não sai satisfeito. A gente que é barbeiro, que tem amor pela profissão também, né? Não se sente feliz vendo o cliente saindo insatisfeito da cadeira. Então eu ficava muito feliz, por mais que eu cortasse poucos cabelos, mas eu ficava feliz quando via que o trabalho saiu bem feito e que o cliente saiu satisfeito. E daí esses clientes que vieram começavam a divulgar para os amigos, para os colegas, e começaram a vir mais pessoas. E aí eu fui estudar mais sobre atendimento, sobre fidelização de cliente, porque não é só corte de cabelo que fideliza o cliente. E eu digo isso porque, pessoal, não é só corte de cabelo e não é só estrutura de barbearia que fideliza o cliente.
Porque se fosse esses dois, e principalmente estrutura, eu não tinha clientes, porque a estrutura que eu tô no momento, claro que é provisória, eu não penso em ficar lá para sempre. Mas eu não teria clientes se fosse depender somente de estrutura de barbearia. O que mais importa para o cliente é o atendimento que a gente faz a ele. Claro que o corte de cabelo também, mas corte de cabelo, digamos que é uma obrigação. A gente saber cortar cabelo. Eu no começo não botava, né, muita fé que ia dar certo. E fui começando aos poucos, cortando poucos cabelos. E eu lembro que no primeiro Réveillon, porque aqui na minha cidade, o dia mais movimentado nem é o Natal, é o Réveillon, dia 31. No dia 31, pessoal, eu cortei muito cabelo, assim, para uma barbearia normal, bem movimentada, era um dia normal, né? Para a quantidade que eu atendi, eu acredito que foi uns 10 a 12 cabelos no dia. Mas para mim, que cortava 4, 5 cabelos no mês, às vezes, tipo, cortar essa quantidade em um dia só, tipo, eu cansei muito. Mas no final, pessoal, é gratificante quando a gente termina um dia de trabalho assim, principalmente quando é iniciante, e a gente vê que deu tudo certo, que a gente vê que os clientes saíram satisfeitos, a gente vê ali o dinheirinho que a gente ganhou. Então eu comecei basicamente assim, e depois, né, comecei a criar conta no Instagram, divulgando meus trabalhos. Não eram 100%, né, mas já eram uns cortes bem, não vou dizer que eram uns cortes feios, mas não era corte 100% trabalhado. E estão lá até hoje, alguns eu já postei, estão lá, não apaguei, tá lá para quem quiser ir lá ver. E fui postando, pegando conhecimento, né, estudando sempre, e comecei a fazer cursos depois online. Não fiz curso presencial, mas fiz curso online tanto de corte de cabelo quanto de química de cabelo. Até hoje estudo ainda. E hoje em dia, pessoal, graças a Deus as coisas estão fluindo, tenho uma boa clientela, apesar da estrutura da barbearia não ser 100% ainda, né? É um local provisório, como eu já falei, mas tem uma boa clientela. Os clientes indicam para os amigos também. Sei fidelizar os clientes, tratar bem, que é muito importante, pessoal. Às vezes o cliente senta na cadeira da gente e a gente acha que o cliente quer somente o corte de cabelo. Mas não é isso. Muitas vezes o cliente vem ali para desabafar, tá triste em casa, tá querendo um ombro amigo. E muitas vezes a gente é esse ombro amigo que ele precisa e não sabe, porque se sente vergonha, se sente envergonhado de puxar uma conversa. Lembrando, pessoal, a barbearia e timidez não andam lado a lado. Você tem que controlar sua timidez para se tornar um bom barbeiro, porque o atendimento conta muito mais do que somente um corte de cabelo. Então eu começava a conversar com os clientes, lembrando que eu também era muito tímido. Hoje em dia foi que eu superei mais isso. Vocês podem ver aí os primeiros vídeos de YouTube que eu não era tão aberto para conversar com o público. E aos poucos eu fui lidando com isso, e aos poucos eu tô me acostumando com isso também. É normal. A gente vai mudando isso aos poucos. Então, pessoal, se você tem uma dificuldade na barbearia, eu só tô com a máquina, só tô com pente, não fiquem se prisionando para não começar, pessoal. Ah, eu só vou começar quando eu tiver uma máquina boa, só vou começar quando eu tiver uma tesoura boa. Não pensem assim, pessoal, porque se você esperar o tempo certo para começar, esse tempo certo nunca vai chegar. Você tem que começar com os materiais que você tem em mãos, porque aos poucos vai vindo recursos para você adquirir novos equipamentos e melhores, é claro. Mas não justifica você ficar parado se você tem uma máquina, por exemplo, e tem vontade de cortar cabelo. Não é justificativa boa você dizer que está esperando comprar uma máquina melhor para começar a cortar o cabelo. Segue em frente estudando, é claro, porque conhecimento abre portas. Sem conhecimento a gente não vai a lugar nenhum. Estudem bem e vão em frente. Para vocês terem ideia, eu comecei, né, fazendo os degradês na zero, e teve um cliente que pediu para fazer um degradê navalhado. Só que eu não tinha máquina de acabamento. Eu já tinha comprado uma navalha, né, que eu lembro que foi R$12, uma navalha Santa Clara. Tinha comprado a navalha, mas não tinha máquina de acabamento. E eu via que os vídeos do YouTube, a maioria, para fazer um degradê navalhado, tinha que usar máquina de acabamento. Então eu pesquisei lá no YouTube como fazer degradê sem máquina de acabamento. Então eu encontrei um vídeo lá, um cara lá estava explicando, né, um barbeiro lá explicando. Utilizei a técnica dele e graças a Deus deu certo, pessoal. Eu fui aos poucos, claro que eu passei mais de 1 hora nesse primeiro degradê sem máquina de acabamento. Hoje em dia eu faço mais tranquilo se for para fazer sem máquina de acabamento. Mas eu lembro que eu passei mais de 1 hora, se eu não estiver enganado, nesse navalhado. Mas consegui fazer. E outra coisa, eu nunca me privei de novos cortes, novas habilidades como quando eu estava começando. Se um cliente chegava e pedia, por exemplo, um freestyle simples, eu via a foto lá, dizia ele, ó, nunca fiz
mas se você quiser, eu arrisco fazer. E eu fazia com cuidado, demorava, mas saía bem feito. Não saía 100%, mas saía bom. O cliente gostava, via que eu não era daquele que ficava me privando, né, com medo das coisas. E hoje em dia, isso é o que fideliza muito o cliente também, passar aquela segurança para o cliente. Eu sempre fui desse jeito, tudo que tiver na barbearia eu vou procurar aprender para não deixar perder dinheiro na barbearia. Então luzes, platinado, pigmentação às vezes também, ou freestyle, mesmo que seja o básico, eu sempre procurei aprender nem que seja o básico para quando o cliente tiver necessidade de perguntar se eu sei fazer, eu conseguir fazer nele. Então se você está com alguma dificuldade porque está começando aí, não tem barbearia, mas tem a sua casa, não tem sala, mas tem seu quintal, não tem quintal, mas tem terraço, sempre procure, não fique colocando desculpa, sempre procure algum lugar ou algum motivo para você começar. Se você tem dedicação, se você é esforçado, você consegue. É só estudar e seguir em frente, pessoal. Eu não vou prolongar muito para o vídeo não ficar mais longo do que já tá, né? Mas é isso, pessoal. Essa é um pouco da minha história. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha motivado vocês. Se você se identifica com a minha história, comente aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal e acompanha meu Instagram, pessoal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!